Boa noite, amigos da Live com Erlanger, que no caso sou eu. Hoje nós temos como convidado o Luiz Lubianco. Lubianco, o sumo sacerdote do Buraco da Lacraia. Opa, já ele, não vai, ele é muito rápido, vou nem marcar. Ô Lubianco, entre na minha live, faz uma conexão para mim. Cara, muito bom ter você. Como eu postei, eu acho incrível. Assim, são poucos atores que vão da chachada escrachada, que é o buraco, a Shakespeare. A gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu também estou te chamando como sumo sacerdote do Buraco da Lacraia, que é uma seita que eu Oh, sigo e adoro não só você, a galera toda, Helder, enfim, é um barato. E Irlanda, torcendo para voltar esse presencial, mas a gente vai chegar lá. É, enfim. me explica essa história. Família italiana, Vila Isabel, aí você resolve fazer teatro com 12 anos? Erlanger, olha, é um prazer estar aqui conversando com você. Estamos entre amigos, estamos em casa. Erlanger é um dos maiores buraqueiros, para quem não sabe, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu tenho um vídeo que eu É, cheguei a postar no final do karaokê, que eu não consigo, eu tenho que suprimir isso de qualquer jeito. Mas enfim, lá é uma experiência transformadora. Mas explica aí, família de italiano, que deve ser conservadora, Vila Isabel, que é a terra do samba, e você, com 12 anos você vai para o teatro? pois é, uma misturada, né? Uma família italiana, da Zona Norte, uma família italiana muito carioca. Minha infância foi ali em Vila Isabel, ali na Torres Homem. A família inteira, como os italianos se organizaram, né, quando chegaram aqui, todo mundo ficava junto, né? Então a família, todo mundo morava perto, todo mundo morava na mesma rua. Uma tia numa casa, duas casas depois uma outra tia, depois no mesmo prédio um tio, primo, eu morava do lado da minha avó, então era tudo junto, tudo misturado. E enfim, muita macarronada, muita massa, muita briga, muito drama, muito choro, muito abraço e muito samba, né? Porque a gente estava ali do lado da quadra da Vila Isabel, muito perto da Mangueira, numa época que eu tenho 38 anos, isso foi nos anos 80. O carnaval de rua era muito genuíno, né? Principalmente ali em Vila Isabel, na 28 de setembro, o bloco da 28 de setembro, os ensaios da Vila Isabel, que eram ali também. É, e desde sempre esse gosto pela fantasia, pelo Você, encontro com os você amigos. saía? Você A ia gente pro samba? não desfilava, a gente não Hum. desfilava na escola, mas a gente participava de todos os ensaios, principalmente ali nos ensaios da 28 de setembro, dos blocos e tal. E aí era isso, as tias fazendo fantasia, minha avó fazia fantasia para os netos e tal. E dali eu acho que aquela mistura de drama italiano, avó pianista, com samba, com fantasia. Eu fui gostando muito desse universo, assim, fui prestando muita atenção onde estavam os brilhos, onde estavam as cores, os personagens, fantasia misturada com realidade. E, enfim, acho que muita coisa aconteceu, a gente se mudou, enfim. Com 12 anos, eu gostava de arte, de tudo relacionado à arte. Eu já tinha feito curso de pintura, de desenho, fazia oficina, não sei o quê. E uma hora minha mãe falou assim: não, eu acho que no teatro você vai conseguir fazer tudo que você gosta ao mesmo tempo. E ela tinha razão, eu entrei no teatro eu faço tudo que eu gosto. Eu desenho cenário, eu imagino figurino, eu escrevo, eu atuo, eu faço música. É, ali realmente foi como nascer de novo quando eu comecei a fazer teatro. E não Eu ia, parei pergun nunca mais. eu ia perguntar se houve uma reação negativa da família, quando na verdade foi a família que te empurrou, que te deu essa força. Pois é, não tinha nem direito, né, de ter É. reação negativa nenhuma. Não, não tive. Reação negativa não tive. Mas muita preocupação, né, Erlândia? Porque
teatro no mundo, qualquer lugar do mundo é complicado. No Brasil, então, que as coisas são sempre mais agudas, é, tinha muita preocupação, né? Eles conversavam muito, mas você não quer fazer isso? Você não quer fazer isso e fazer o teatro? Então, assim, minha mãe até reconhece isso. Incentivo a gente não te deu, porque incentivo vai, faz, vai dar certo, a gente está apostando junto. Não, isso eu não tive. Mas ninguém nunca me impediu, nunca ninguém ou deixou de achar bonito ou apreciar, entendeu? Sempre foi, de alguma forma, valorizado. E que bom, acho que isso é um privilégio, porque na maioria dos casos, na maioria das famílias, as pessoas não querem e atrapalham mesmo, né? Não incentivam e atrapalham, e não ajudam, e não reconhecem, e nada disso. E na minha casa eu sempre tive pessoas que Que bom. reconheciam ali o que estava sendo feito. E como é que foi a sua. Dali você foi para algum. Eu sei, mas eu vou perguntar. Qual foi a trajetória que você fez? Foi para alguma escola de teatro? Como é que foi? Olha, Erlange, quando eu comecei a fazer teatro, com 12 anos de idade, eu estava morando em Niterói, por conta do trabalho dos meus pais. É, eu entrei numa turma infanto-juvenil, numa biblioteca, um curso da biblioteca municipal lá de Niterói, e a turma era muito legal. Essa turma virou um grupo no ano seguinte. Então, com 13 anos, eu já estava trabalhando num grupo de Uma teatro. companhia? Uma companhia. Uma companhia amadora, É. mas, enfim, na minha cabeça, aquilo ali era o teatro russo de Stanislavski, que era a coisa mais séria do mundo. Textos próprios ou vocês montavam consagrados? A gente montava, era uma loucura, porque a gente montava Nelson Rodrigues, a gente montava Luiz Fernando Veríssimo, a gente fazia a tragédia grega, só que era um bando de adolescente, então era muito engraçado, porque a gente levava aquilo, parecia o TBC, e a gente produzia, sabe? Era todo mundo adolescente, a gente produzia, vendia coisa, vendia rifa e montava a apresentação no fim do ano. Essa base ali com o grupo História e Arte, quero mandar inclusive um beijo para minha professora Marisa Pimenta e Luciana Pimenta, que estão na minha vida até hoje, graças. Essa base foi muito importante, porque ali eu tive que abrir mão de estar o fim de semana com os amigos do colégio para ensaiar. Então eu ensaiava o fim de semana inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E tinha seminário, a gente estudava, se metia em biblioteca para pegar documento. Não tinha Google na época, né? Então a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional fazer uma pesquisa de qualquer coisa. E dali eu fui para a Cal. Quando eu fiz 18 anos, eu fui me profissionalizar na Cal. Aí foi o céu, né? Porque ali você realmente encontra as pessoas que estão apostando a vida naquilo. As pessoas que decidiram seguir a profissão para o resto da vida, né? Quem está ali está apostando tudo. Óbvio que muita gente não continua, né? De quem entra na Cal para quem se forma tem um déficit, mas ali realmente foi um encontro, e da Cal eu já comecei a trabalhar, já comecei a fazer teatro profissionalmente e não parei nunca mais. Mas filme eu vi aqui, você tem 13 filmes. Tem algum especial que os diretores dos outros não nos ouçam, que para você é assim, se for para escolher um filme que você fez, qual que você recomendaria que a gente assistisse? Elângelo, vou ser bem vaselina, porque é difícil, porque cada filme tem o seu valor. Por exemplo, o Muita Calma Nessa Hora 2, eu tenho uma participação bem pequena, mas foi o primeiro convite para cinema que eu recebi, porque eu fiquei fazendo só teatro durante quase 10 anos, sem passar em teste nenhum, sem ser chamado para nada. Só quando eu entrei no Porta dos Fundos que as pessoas me viram, conheceram meu trabalho e começaram a me chamar para o cinema. Então esse foi o convite do Bruno Mazeu, e que em 2012 foi isso. E que é uma participação pequena, mas foi super especial. Assim, eu lembro que eu comemorei como
tivesse Não. ganhado um Oscar, sabe? Eu vi Não, tanto um quanto outro, são filmes, comédias maravilhosas. Muito bons. maravilhoso. Logo em seguida veio o convite para fazer o Carlos Imperial no Tim Maia. Foi esse para mim eu achei bem marcante, porque é fazer uma pessoa que viveu e tal. Exatamente. Tem uma responsabilidade. Você assumiu bem a persona dele. Muito bacana. Tem uma responsabilidade, porque é um cara importantíssimo, né? Um cara enfim, eu acho que todos os artistas da música dos últimos 50 anos, em algum momento eles passam pelo Carlos Imperial. Então, é uma referência muito forte, não dava para dar truque ali, entendeu? Tinha que fazer o cara para valer. E o Mauro Lima Júnior foi incrível, assim, fez um trabalho, uma equipe sensacional. É um filme que eu tenho maior orgulho. Aí agora eu vou lançar o Carlinhos e Carlão, que é um protagonista, que são dois protagonistas, porque eu faço Carlinhos e o Carlão. Vai sair agora o filme. E também é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque é um filme muito divertido, ao mesmo tempo muito sério, fala de uma coisa muito séria, que é a homofobia, em todos os níveis, a violência, desde a não aceitação, não reconhecimento da família, até a violência física na rua, e com apelo popular, porque a gente precisa se comunicar com as pessoas, né? A gente precisa sair dos debates que são muito herméticos dentro dos grupos e se comunicar com o grande público. Então, esse filme tem esse objetivo. Enfim, eu acho que cada um desses 13 filmes, esses trabalhos que eu fiz, eu acho que cada um tem uma coisinha especial que vale lembrar. E em teatro, pelo que eu vi, 14 peças. Aí eu não vou pedir para escolher. Eu acho que você se encontrou no buraco, não é não? Foi. Erlangers, na Como verdade... como é que surgiu a ideia do buraco? Conta a história do buraco. Como é que Olha, abriu esse buraco? na verdade, são 30 espetáculos já. 30 peças que eu já fiz até hoje. Enfim, o Buraco, ele nasceu em 2012. Eu não tinha começado a fazer o Porta dos Fundos ainda. O Porta não tinha começado. Eu não sabia disso não. Achei que já era depois do Não, Porta. não. É um pouco antes. O Porta começou em agosto de 2012. O Buraco começou em maio. Eu não tinha recebido o convite ainda para fazer o Porta dos Fundos. E era um grupo de artistas insatisfeitos, paupérrimos, porque a gente não ganhava nada fazendo teatro. E a gente não era contemplado com nada. A gente ia para os editais e escrevia, ninguém chamava a gente. Ninguém chamava a gente para teste. Quando a gente fazia teste, a gente não passava. E em algum momento, esse grupo de amigos ali na Lapa, a gente se reconheceu nisso. Tipo, você não passa também? Você não consegue também? Pô, então a gente tem alguma coisa em comum. De repente, a gente está falando alguma coisa que a gente não encontrou o nosso público ainda. E aí, resolvemos ir lá para montar alguma coisa primeiro, naquele ambiente do karaokê, da cerveja, do cabaré da Lapa, do Rio de Janeiro. O Sidney Oliveira era muito amigo do Adão, dono da casa, Buraco da Lacraia. Lá tinha um palquinho. E aí foi lá pro Adão, conversou, falou, tem um grupo, a gente queria ensaiar um negócio. O Adão abriu a porta lá, falou, pode vir, sai aqui, fiquem à vontade. E aí a gente criou o primeiro espetáculo, que foi o Buraco da Lacraia Dance Show. Para fazer 4 apresentações. Nem a gente acreditava que aquilo ali era possível. Porque a gente pensava assim, meu Deus, as pessoas vão entender essa loucura de música, com política, com piada, com esses figurinos. E na primeira apresentação a gente já percebeu que aquilo foi no coração do público e ficamos ali. Nossa companhia já existe há 8 anos, temos 6 espetáculos de repertório e fomos fazendo e entendendo também, escrevendo essa história junto com o público, né? O retorno de vocês, de pessoas que estavam lá toda sexta-feira com suas famílias, seus amigos e voltando, isso também foi escrevendo e criando essa companhia que a gente é hoje. É curioso, você falou, porque é um escracho total, mas virou um programa de família. A tal ponto que eu vou te perguntar, como é que foi o seu pedido de casamento? Como é que você casou? Como é que chegou esse casamento? Olha, eu conheci o Lúcio no Buraco.
Isso é maravilhoso, né? Essa frase fora de contexto é maravilhosa. Mas eu conheci o Lúcio, a gente estreou no dia 4 de maio de 2012. Eu conheci o Lúcio no dia 25 de maio de 2012 no Buraco. Lúcio era amigo do Sidney, foi assistir o Sidney, a gente se conheceu e ali a gente começou a namorar. E o Lúcio entrou para a família, né, de amigos e trouxe os seus amigos que também viraram amigos e entraram para essa família, Buraco. Então, o nosso noivado, o pedido, não poderia ser em outro lugar, tinha que ser no Buraco. E aí eu fiz uma surpresa para ele, ele não sabia de nada. Eu avisei para todos os amigos dele, a família dele, para os nossos amigos e tal. Ele no dia falou: caramba, que legal! Tá todo mundo aqui, eu não sei o que está acontecendo hoje, deu uma coincidência. E aí no meio do show eu pedi o Lúcio em noivado, ele aceitou, ainda bem, porque tinha um monte de celular filmando. Mas fez charme ou aceitou logo? Não, aceitou logo, facinho, facinho, facinho. Olha só, E, não, enfim, assim, vocês, eu sei que infelizmente o buraco físico eles fecharam, né? Vocês foi. vão buscar, vocês não vão voltar presencialmente? Erlanger, a gente saiu de lá, na verdade, no início do ano passado. O Rio de Janeiro está muito difícil, né? E eu acho que os bairros boêmios, os bairros da diversão, da festa, são os primeiros que sentem, né? Porque as pessoas com medo, sem dinheiro, elas param de sair. Então a Lapa já vem numa crise há uns 2 anos, pelo menos. E isso afetou muito o nosso público, a casa e tudo mais. Então nós decidimos ali no início de 2019 que seríamos uma companhia itinerante, para a gente também conseguir chegar em públicos que não estavam chegando. Uhum. E a gente começou a fazer espetáculos no Rival, que foram maravilhosos, em Botafogo, no Vizinho 123, que foram incríveis, mas a casa Buraco da Lacraia continuou funcionando como boate, que agora fechou, né? Fechou. Realmente, com a pandemia, foi a pá de cal, não resistiu, o Adão precisou fechar a casa. Então a gente continua, estamos trabalhando virtualmente, né? A gente tem as nossas lives, o nosso cabaré semanal aqui no Instagram, desde o início, desde março a gente está fazendo. Tenho visto. É uma maneira da gente não perder o público de vista e também para o público enxergar a gente, ver que a gente está ali, que a gente está em ação, que a gente está se montando, que a gente está cantando, a gente está falando coisas, promovendo outros artistas. Então é isso, é uma família, é um meio de sobrevivência. Eu acho que eu não conseguiria suportar essa pandemia do jeito que foi se eu não tivesse essas pessoas comigo o tempo todo, todas as semanas, quase que todo dia, né? A gente está junto se falando e combinando coisas e criando coisas o tempo inteiro. Eu falo como público, eu também sinto uma falta enorme, porque é o tipo de espetáculo que a gente vê, mas vai ver de novo, mas sempre com mudanças. Acho espetacular a montagem do On Ice, né? Que no final seja. Vou dar spoiler, né? São as pedrinhas de gelo que são jogadas no palco. Sabe, Você as falou pessoas ligavam para o buraco perguntando assim, mas tem pista de gelo mesmo? É na pista de gelo? E a gente deixava Não, essa genial. surpresa para as pessoas. Você aí falando do seu casamento, nós estamos falando de homossexualidade. Você descobriu isso muito cedo, assumiu isso muito cedo, e como é que a família italiana reagiu a isso? Elanger, assim, é difícil, né? Porque a gente começa a entender a nossa sexualidade, né? A gente começa a formular uma identidade, alguma coisa, pelo menos no meu caso, na adolescência, né? Eu acho que isso é para a maioria das pessoas. Mas, assim, eu acho que na infância eu já tinha uma manifestação artística, na maneira de me comunicar, na minha atenção, no que eu gostava e tal, que já diziam que pessoa eu seria, entendeu? E eu sempre tive isso em família, na maioria das vezes, muito respeitado e muito preservado, que também é um privilégio.
né? Óbvio que quando eu pude verbalizar para minha família o que eu era, o que eu queria, com quem eu queria estar, quando você verbaliza isso, é meio novo para todo mundo, né? É uma situação que a gente vai ter que entender junto, né? E que a gente vai precisar, enfim, levar para o resto da vida. Mas sempre houve muito respeito, tanto no meu modo de viver, os meus amigos, mas também com relação ao Lúcio, por exemplo, que é uma pessoa que foi 150% acolhida na minha casa pela minha mãe, pelas minhas irmãs, meus tios, minha avó. Estive na minha avó outro dia, eu fui lá ver ela, assim, meio de longe, né, dar um beijinho, ver se estava tudo bem. Nona, E eu, nona. nona, pois é, e ela falou, olha, se você vier de novo aqui sem o Lúcio, você pode voltar. Que bacana. Que E na bacana. família do Lúcio a mesma coisa. Os pais do Lúcio me acolhem como família, como tem que ser, né, Erlanger? Assim, na verdade, não é um favor, não é nada disso. É como tem que ser, é como é, né? É como o amor tem que ser. Mas eu tenho total noção que essa não é uma realidade comum, né? Na maioria das famílias, os LGBTQIA+, eles são violados e violentados assim que começam a manifestar sua orientação, sua identidade. Há muita violência dentro de casa, não aceitação, não acolhimento das relações afetivas dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas sofrem violência física, são expulsas de casa e aí vão para a rua sem nenhuma estrutura emocional. O mundo é muito cruel, a sociedade é muito cruel. O Brasil é um dos países que mais comete crime, Não, violência e assassinato contra LGBTQIA+, no mundo. E, infelizmente é recordista. Eu fiz um exatamente, documentário, é uma coisa exatamente. horrorosa. E tem grupos que são muito mais vulneráveis que outros, né? Eu sou um cara de pele clara, de classe média, né? Mas eu sei Mas que você chegou a sofrer? Tem muitos conhecidos meus que sofrem. Assim, teve algum tipo de ataque público, assim, alguma coisa assim? não, eu já sofri preconceito, já estive de cara com preconceito algumas vezes, já ouvi comentários, já fui desestimulado, já fui desacreditado. Isso acontece, né? Às vezes não é a violência do preconceito, mas as sutilezas e nuances de você não ser levado a sério e não ser enxergado, né? Então, você muitas vezes é colocado numa prateleira, é rotulado, né? E aí a gente também fala de representatividade, como por tanto tempo nós fomos representados de uma forma caricatural, banalizada, ou mesmo não tivemos acesso a vagas, né, a postos, a categorias de trabalho importantes. Você sabe, você é um homem da televisão, né? Os atores, há pouco tempo, não podiam falar das suas relações, sobre quem eram, né? Não podiam viver as suas vidas, tinham que se esconder para que pudessem trabalhar. Hoje é uma coisa que a gente está conseguindo romper, né? A gente está conseguindo falar. E quanto mais gente naturaliza e fala com naturalidade sobre a sua vida, que não é abrir intimidade, não é nada disso, mas ir para uma estreia de mão dada com o seu marido, com a sua mulher, mais a gente ganha espaço, né? Então, isso era uma forma de violência, né? A gente não ter acesso a bons papéis ou ser rotulado sempre, né? Fazer sempre o mesmo papel, ou então você estava fora. Isso também é um tipo de violência. Ela acontece em muitos níveis. Passei ileso por umas, sofri algumas,
tenho noção de que não foi fácil, mas para algumas pessoas é muito mais difícil do que foi para mim, e a caminhada continua. É assim, acho que é muito não ter noção do qual é a função do ator. Eu vivenciei, não vou dizer o nome, de uma conversa com um protagonista da Globo, disse, olha só, você está chegando de mão dada com o seu namorado. Você não vai poder ser protagonista da novela, porque você faz o papel de um hétero e tal, e não esquece que o ator, ele representa. Aí eu quero fazer uma pergunta barra pesada para você, que é a história da Gilberta. Né? Que Sim. você, quer dizer, você é um ator, você pode fazer papel do que você quiser. Eu acho que foi uma patrulha meio... Você não... Numa boa, você não reagiu... Acho que você ficou mexido, porque eu ficaria indignado com essa patrulha. Conta a história para o pessoal. Eu fiquei muito mal na época, Erlângela. Eu montei um espetáculo chamado Gisberta. O espetáculo era uma pesquisa sobre um crime que aconteceu em 2006 com a Gisberta, uma transexual brasileira, que saiu do Brasil para sobreviver, foi para Portugal e lá ela foi assassinada. E aí esse espetáculo é sobre essa história. É uma história que me chamou a atenção porque em Portugal ela era muito conhecida, inclusive foi uma história que motivou a mudança de leis para a comunidade de lá, de Portugal, mas que aqui no Brasil ninguém falava, ninguém conhecia, e ela como brasileira, e eu aqui artista, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, vou contar essa história. E aí fiz uma pesquisa enorme junto com a família dela, que foi muito colaborativa, com um grupo de teatro, uma peça que não tinha nenhum patrocínio. Até a gente trabalhou por quase um ano nesse espetáculo. A gente conseguiu fazer no CCBB 3 meses antes, apareceu essa oportunidade, mas a gente ia estrear essa peça de qualquer maneira. E antes mesmo da estreia, um grupo de ativistas veio reivindicar que eu não poderia fazê-la, não poderia fazer esse personagem porque eu não sou uma atriz transexual. Mas a questão é que na peça eu não faço ela. Eu contava essa história. Enfim, ficou um impasse, né? Era um projeto cheio de contrapartidas e tudo mais. Ficou um impasse e, infelizmente, a tática... Conheci pessoas maravilhosas, isso é importantíssimo dizer, que nessa jornada dessa peça eu conheci pessoas ativistas, pessoas desses movimentos que foram incríveis e são pessoas que estão próximas e estão na minha vida até hoje, mas todo movimento tem a sua parte mais radical. E que pensa diferente. E uma parte desses radicais usou os mecanismos das redes sociais, de fake news e, enfim, essas coisas todas, para deturpar a peça e criar um monte de história que não condizia com o trabalho que a gente estava apresentando. A gente sabe que as pessoas leem manchete, né? Leem textão e já vestem aquilo. Então a peça, por um lado, teve um alcance gigantesco, porque a gente fez em várias capitais, com casa lotada, com sessão extra. Fomos para Portugal, fizemos uma turnê em Portugal, lindíssima, um público que era o público que eu queria falar, era um público que precisava conhecer essa história, mas, por outro lado, muita mentira, muita desinformação, muita gente querendo aparecer, lançar candidatura. Enfim, aprendi muito fazendo essa peça, tenho muito orgulho desse trabalho e a consciência muito tranquila de que a gente teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. A gente chegou no politicamente correto. Eu falo com... Você é o segundo que eu entrevistado na área artística. O primeiro foi o Pochá, mas vários outros concordam com ele que dá para fazer humor seguindo o politicamente correto. Eu não vou dizer qual é a minha opinião, mas assim, eu só me lembro que no Buraco da Lacraia vocês brincavam com como é que chama, meu Deus? A Kátia, a cantora cega, a amiga do Roberto Carlos. É possível fazer... Você tem que ter politicamente correto para fazer humor?
Olha, Erlanger, eu acho que o politicamente correto... É porque esse termo, né, ele acabou ficando um pouco banalizado. Uhum. Mas eu acho que se a gente pensa no politicamente correto como um, uma bússola ética que cada artista tem que ter, eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter, né? Eu até li uma entrevista do Gregório esses dias falando que não é para ser fácil, né? Tem gente que fala, agora não pode nada, ficou difícil fazer humor. Fazer humor e fazer arte não tem que ser fácil, né? A Uhum. gente precisa queimar a cabeça e achar o melhor caminho. Então, assim, eu sempre procuro não perder esse direcionamento ético no meu trabalho. E no Buraco, a gente sempre tentou ouvir isso, né? Por isso, inclusive, que eu acho que essa companhia tem tantos êxitos e é tão reconhecida, é porque a gente, mesmo quando a gente brincava com alguém ou com alguma situação e tal, era quase que ingênuo, entendeu? Não era nunca colocando a pessoa numa situação constrangedora e tal. Agora, por exemplo, você deu esse exemplo da cantora Kátia. Porque as coisas mudam muito, né? O humor muda muito. Eu sou completamente diferente do que eu era em 2012. Eu não sei se eu farei esse número hoje, sabe, Erlanger? É mesmo? Por nada, mas enfim, eu estou prestando atenção em outras coisas agora. Uhum. Né? Eu acho que eu tenho vontade de fazer rir de uma outra maneira nesse momento. E é Várias possível. coisas que eu. E é possível. O próprio Porta dos Fundos, né? Vários vídeos que foram feitos. 2013, 2012, hoje não seriam feitos. Hoje a gente precisa falar e fazer outras coisas. Sabe? Eu acho que a gente precisa desconfiar um pouco de um humorista ou de um artista que tem saudade do humor que ele fazia em 2010, sabe? Porque o mundo muda, a gente muda, né? Eu sou completamente diferente. Ainda bem, sabe, que eu tenho outra cabeça. E ainda vou mudar muito. Daqui a pouco eu posso achar, daqui a alguns anos, achar que o que eu estou falando agora com você aqui é tudo bobagem, entendeu? Oh, meu Deus, por que eu falei aquilo? Né? Eu acho que faz parte. O artista tem que ter um compromisso sempre com a metamorfose. Eu acho que é isso. Sempre mudar e ficar ligado ao que está acontecendo. Assim, uma das coisas bacanas também do Buraco é que vocês não tinha mais espaço para sátira política, né? Eu me lembro que muito antes da prisão, vocês já encerravam mandando o Cabral ir tomar no cu. Isso. A minha pergunta agora, quem que você mandaria dos políticos? Alguém escapa de ir tomar no cu? Quem que você mandaria preferencialmente para ir tomar Caraca, no cu? tá. Olha, Erlângea, haja tomada de cu, né? Porque tá demais, né? Tá É. demais, cara. Assim, pô, hoje eu vou escolher, eu vou ter que escolher um, né? Porque são Uhum. tantos. Mas hoje eu mandaria o Salles, que é o irresponsável. O que está acontecendo com o Brasil? Eu li outro de uma entrevista da Fernanda Torres que ela falou: a cultura, a gente está aqui, a gente corre atrás, a gente vai dar um jeito. Agora, a Amazônia, o Pantanal, a gente vai chegar num ponto, estamos chegando num ponto que vai ser irreversível, né? A gente já está sentindo, né? Então, tem um cara, lê que o cara não vai lá, não vai na Amazônia, passa 4 dias da semana em São Paulo, que vai para clube de tiro, enquanto a gente está numa situação completamente emergencial, é realmente para mandar para, enfim, para tudo que tem direito. Eu sempre digo É que o muito problema, sólido. que o problema de mandar tomar no cu que vai, às vezes, gosta, né? Não, é ótimo, inclusive. Eu recomendo. Eu acho que o problema dessas pessoas, não sei se é a falta de, entendeu? Eu não sei o que é, sabe? Mas eu acho que é caráter mesmo, sabe? Eu acho que, infelizmente, muita gente mau caráter achou espaço para entrar onde não deve e a gente está aqui sofrendo as consequências disso. No Bento, eu sempre acho uma coisa inacreditável. Ninguém tem obrigação de ser assim, como você trafega da comédia e vai pro drama ou teatro cabeça. Eu vou falar de um teatro que eu acho do cacete. Eu vi todas, praticamente, as peças da companhia Sim. Armazém do Teatro.
assim, eles são também uma espécie de um, assim como tem um buraco, eles são um clube meio fechado. Como é que você entrou nesse clube? Rapaz, eu não sei. Eu não sei porque a Armazém é uma referência para atores da minha geração. Formou um público gigantesco, né? Uma companhia reconhecida no mundo inteiro. E sempre eu me formei na Cal, na época que eu era da minha companhia, lá na adolescência, eu ia assistir o Armazém e meu sonho era. Eu nem falava com eles, porque eu me sentia tão pequenininho perto deles que eu não tinha coragem de falar com eles. Eu assistia e saía correndo. E aí, enfim, a Simone acabou indo fazer o buraco, né? Entrou na nossa Ah, companhia, verdade, é. buraco. Simone era do Armazém. Então, criou-se ali uma ponte, né? Uma relação amistosa. Ô Lubianco, entre na minha live, faz uma conexão para mim. Cara, muito bom ter você. Como eu postei, eu acho incrível. Assim, são poucos atores que vão da chachada escrachada, que é o buraco, a Shakespeare. Eu acho, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu também estou te chamando como sumo sacerdote do Buraco da Lacraia, que é uma seita que eu sigo e adoro não só você, a galera toda, Helder, enfim, é um barato. E torcendo para voltar esse presencial, mas a gente vai chegar lá. Me explica essa história. Família italiana, Vila Isabel, aí você resolve fazer teatro com 12 anos? Erlanger, olha, é um prazer estar aqui conversando com você. Estamos entre amigos, estamos em casa. Erlanger é um dos maiores buraqueiros, para quem não sabe, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu tenho um vídeo que eu cheguei a postar no final do karaokê, que eu não consigo, eu tenho que suprimir isso de qualquer jeito. Mas enfim, lá é uma experiência transformadora. Mas explica aí, família de italiano, que deve ser conservadora, Vila Isabel, que é a terra do samba, e com 12 anos você vai para o teatro? Pois é, uma misturada, né? Uma família italiana, da Zona Norte, uma família italiana muito carioca. Minha infância foi ali em Vila Isabel, ali na Torres Homem. A família inteira, como os italianos se organizaram, né, quando chegaram aqui, todo mundo ficava junto, né? Então a família, todo mundo morava perto, todo mundo morava na mesma rua. Uma tia numa casa, duas casas depois uma outra tia, depois no mesmo prédio um tio, primo, eu morava do lado da minha avó, então era tudo junto, tudo misturado. E, enfim, muita macarronada, muita massa, muita briga, muito drama, muito choro, muito abraço e muito samba, né? Porque a gente estava ali do lado da quadra da Vila Isabel, muito perto da Mangueira, numa época que eu tenho 38 anos, isso foi nos anos 80. O carnaval de rua era muito genuíno, né? Principalmente ali em Vila Isabel, na 28 de setembro, o bloco da 28 de setembro, os ensaios da Vila Isabel, que eram ali também. E desde sempre esse gosto pela fantasia, pelo encontro. Você saía? Você A ia gente pro samba? não desfilava, a gente não desfilava na escola, mas a gente participava de todos os ensaios, principalmente ali nos ensaios da 28 de setembro, dos blocos e tal. E aí era isso, as tias fazendo fantasia, minha avó fazia fantasia para os netos e tal. E dali eu acho que aquela mistura de drama italiano, avó, pianista, com samba, com fantasia. Eu fui gostando muito desse universo, assim. Eu fui prestando muita atenção onde estavam os brilhos, onde estavam as cores, os personagens, fantasia misturada com realidade. E, enfim, acho que muita coisa aconteceu, a gente se mudou, enfim. Com 12 anos, eu gostava de arte, de tudo relacionado à arte. Eu já tinha feito curso de pintura, de desenho, fazia oficina, não sei o quê. E uma hora minha mãe falou assim, não, eu acho que no teatro você vai conseguir fazer tudo que você gosta ao mesmo tempo. E ela tinha razão, eu entrei no teatro eu faço tudo que eu gosto. Eu desenho cenário, eu imagino figurino,
eu escrevo, eu atuo, eu faço música. É, ali realmente foi como nascer de novo quando eu comecei a fazer teatro. E não Eu ia, parei pergun- nunca mais. eu ia perguntar se houve uma reação negativa da família, quando na verdade foi a família que te empurrou, que te deu essa força. Pois é, não tinha nem direito, né, de ter É. reação negativa nenhuma. Não, não tive. Reação negativa não tive. Mas muita preocupação, né, Erlândia? Porque teatro no mundo, qualquer lugar do mundo é complicado. No Brasil, então, que as coisas são sempre mais agudas, é, tinha muita preocupação, né? Eles conversavam muito, mas você não quer fazer isso, você não quer fazer isso e fazer o teatro. Então, assim, minha mãe até reconhece isso. Incentivo a gente não te deu, porque incentivo é vai, faz, vai dar certo, a gente está apostando junto. Não, isso eu não tive. Mas ninguém nunca me impediu, nunca ninguém ou deixou de achar bonito ou apreciar, entendeu? Sempre foi, de alguma forma, valorizado. E que bom, acho que isso é um privilégio, porque na maioria dos casos, na maioria das famílias, as pessoas não querem e atrapalham mesmo, né? Não, não incentivam e atrapalham, e não ajudam, e não reconhecem, e nada disso. E na minha casa eu sempre tive pessoas que Que bom. reconheciam ali o que estava sendo feito. E como é que foi a sua. Dali você foi para algum. Eu sei, mas eu vou perguntar. Qual foi a trajetória que você fez? Foi para alguma escola de teatro? Como é que foi? Olha, Erlange, quando eu comecei a fazer teatro, com 12 anos de idade, eu estava morando em Niterói, por conta do trabalho dos meus pais. É, eu entrei numa turma infanto-juvenil, numa biblioteca, um curso da biblioteca municipal lá de Niterói, e a turma era muito legal. Essa turma virou um grupo no ano seguinte. Então, com 13 anos, eu já estava trabalhando num grupo de Uma teatro companhia. Uma companhia. uma companhia amadora, É. mas, enfim, na minha cabeça, aquilo ali era o teatro russo de Stanislavski, era a coisa mais séria do mundo. Textos próprios ou vocês montavam consagrados? A gente montava, era uma loucura, porque a gente montava Nelson Rodrigues, a gente montava Luiz Fernando Veríssimo, a gente fazia a tragédia grega, só que era um bando de adolescente, então era muito engraçado, porque a gente levava aquilo, parecia o TBC, e a gente produzia, sabe? Era todo mundo adolescente, a gente produzia, vendia coisa, vendia rifa e montava a apresentação no fim do ano. Essa base ali com o grupo História e Arte, quero mandar inclusive um beijo para minha professora Marisa Pimenta e Luciana Pimenta, que estão na minha vida até hoje, graças. É, Essa base foi muito importante, porque ali eu tive que abrir mão de estar o fim de semana com os amigos do colégio para ensaiar. Então, eu ensaiava o fim de semana inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E tinha seminário, a gente estudava, se metia em biblioteca para pegar documento. Não tinha Google na época, né? Então, a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional fazer uma pesquisa de qualquer coisa. E dali eu fui para a Cal. Quando eu fiz 18 anos, eu fui me profissionalizar na Cal. Aí foi o céu, né? Porque ali você realmente encontra as pessoas que estão apostando a vida naquilo. As pessoas que decidiram seguir a profissão para o resto da vida, né? Quem está ali está apostando tudo. Óbvio que muita gente não continua, né? De quem entra na Cal para quem se forma tem um déficit, mas ali realmente foi um encontro e da Cal eu já comecei a trabalhar, já comecei a fazer teatro profissionalmente e não parei nunca mais. É, mas filme eu vi aqui, você tem 13 filmes. Isso. Tem algum especial que os diretores dos outros não nos ouçam, que para você é assim, se for para escolher um filme que você fez, qual que você recomendaria que a gente assistisse? Erlângela, vou ser bem vaselina, porque é difícil, porque cada filme tem o seu valor. Por exemplo, o Muita Calma Nessa Hora 2, eu tenho uma participação bem pequena, mas foi o primeiro convite para cinema que eu recebi.
porque eu fiquei fazendo só teatro durante quase 10 anos, sem passar em teste nenhum, sem ser chamado para nada. Só quando eu entrei no Porta dos Fundos que as pessoas me viram, conheceram meu trabalho e começaram a me chamar para o cinema. Então esse foi o convite do Bruno Mazeu, e que em 2012 foi isso. E que é uma participação pequena, mas foi super especial. Assim. Eu lembro que eu comemorei como se tivesse Não. ganhado um Oscar, sabe? Eu vi Não, tanto um quanto o outro, são filmes, comédias maravilhosas. maravilhoso. Logo em seguida veio o convite para fazer o Carlos Imperial no Tim Maia. Foi esse para mim, eu achei bem marcante, porque é fazer uma pessoa que viveu e Exatamente. tal. Tem Você uma assumiu bem responsabilidade. você assumiu bem a persona dele. Muito bacana. Tem uma responsabilidade, porque é um cara importantíssimo, né? Um cara enfim, eu acho que todos os artistas da música dos últimos 50 anos, em algum momento eles passam pelo Carlos Imperial. Então, é uma referência muito forte, não dava para dar truque ali, entendeu? Tinha que fazer o cara para valer. E o Mauro Lima Júnior foi incrível, assim, fez um trabalho, uma equipe sensacional. É um filme que eu tenho maior orgulho. Aí agora eu vou lançar o Carlinhos e Carlão, que é um protagonista, que são dois protagonistas, porque eu faço Carlinhos e o Carlão. Vai sair agora o filme. E também é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque é um filme muito divertido, ao mesmo tempo muito sério, fala de uma coisa muito séria, que é a homofobia, em todos os níveis, a violência, desde a não aceitação, não reconhecimento da família, até a violência física na rua, e com apelo popular, porque a gente precisa se comunicar com as pessoas, né? A gente precisa sair dos debates que são muito herméticos dentro dos grupos e se comunicar com o grande público. Então, esse filme tem esse objetivo. Enfim, eu acho que cada um desses 13 filmes, esses trabalhos que eu fiz, eu acho que cada um tem uma coisinha especial que vale lembrar. E em teatro, pelo que eu vi, 14 peças. Essa eu não vou pedir para escolher. Eu acho que você se encontrou no buraco, não é não? Foi. Erlangers, na Como é que surgiu a ideia do buraco? Conta a história do buraco. Como é que olha, abriu esse buraco? na verdade, são 30 espetáculos já. 30 peças que eu já fiz até hoje. Enfim, o Buraco, ele nasceu em 2012. Eu não tinha começado a fazer o Porta dos Fundos ainda. O Porta não tinha começado. Eu não sabia disso não. Achei que já era depois do Não, Porta. não. É um pouco antes. O Porta começou em agosto de 2012. O Buraco começou em maio. Eu não tinha recebido o convite ainda para fazer o Porta dos Fundos. E era um grupo de artistas insatisfeitos, paupérrimos, porque a gente não ganhava nada fazendo teatro. E a gente não era contemplado com nada. A gente ia para os editais e escrevia, ninguém chamava a gente. Ninguém chamava a gente para teste. Quando a gente fazia teste, a gente não passava. E em algum momento, esse grupo de amigos ali na Lapa, a gente se reconheceu nisso. Tipo, você não passa também? Você não consegue também? Pô, então a gente tem alguma coisa em comum. De repente, a gente está falando alguma coisa que a gente não encontrou o nosso público ainda. E aí, resolvemos ir lá para montar alguma coisa primeiro, naquele ambiente do karaokê, da cerveja, do cabaré da Lapa, do Rio de Janeiro. O Sidney Oliveira era muito amigo do Adão, dono da casa, Buraco da Lacraia. Lá tinha um palquinho. E aí foi lá pro Adão, conversou, falou, tem um grupo, a gente queria ensaiar um negócio. O Adão abriu a porta lá, falou, pode vir, sai aqui, fiquem à vontade. E aí a gente criou o primeiro espetáculo, que foi o Buraco da Lacraia Dance Show. Para fazer 4 apresentações. Nem a gente acreditava que aquilo ali era possível. Porque a gente pensava assim, meu Deus, as pessoas vão entender essa loucura de música, com política, com piada, com esses figurinos. E na primeira apresentação a gente já percebeu que aquilo foi no coração do público e ficamos ali. Nossa companhia já existe há 8 anos, temos 6 espetáculos de repertório e fomos fazendo e entendendo também, escrevendo essa história junto com o público, né?
o retorno de vocês, de pessoas que estavam lá toda sexta-feira com suas famílias, seus amigos e voltando, isso também foi escrevendo e criando essa companhia que a gente é hoje. É curioso, você falou, porque é um escracho total, mas virou um programa de família. A tal ponto que eu vou te perguntar, como é que foi o seu pedido de casamento? Como é que você casou? Como é que chegou esse casamento? Olha, eu conheci o Lúcio no buraco. Isso é maravilhoso, né? Essa frase fora de contexto é maravilhosa. Mas eu conheci o Lúcio, a gente estreou no dia 4 de maio de 2012. Eu conheci o Lúcio no dia 25 de maio de 2012 no buraco. Lúcio era amigo do Sidney, foi assistir o Sidney, a gente se conheceu e ali a gente começou a namorar. E o Lúcio entrou para a família de amigos e trouxe os seus amigos que também viraram amigos e entraram para essa família, buraco. Então o nosso noivado, o pedido não poderia ser em outro lugar, tinha que ser no buraco. E aí eu fiz uma surpresa para ele, ele não sabia de nada. Eu avisei para todos os amigos dele, a família dele, para os nossos amigos e tal. Ele no dia falou, caramba, que legal, tá todo mundo aqui, eu não sei o que está acontecendo hoje, deu uma coincidência. E aí no meio do show, eu pedi o Lúcio em noivado, ele aceitou, ainda bem, porque tinha um monte de celular filmando. Mas fez charme ou aceitou logo? Não, aceitou logo, facinho, facinho. Olha só, não, assim, vocês, eu sei que infelizmente o buraco físico eles fecharam, né? Vocês vão buscar, vocês não vão voltar presencialmente? Erlanger, a gente saiu de lá, na verdade, no início do ano passado. O Rio de Janeiro está muito difícil, né? E eu acho que os bairros boêmios, os bairros da diversão, da festa, são os primeiros que sentem, né? Porque as pessoas com medo, sem dinheiro, elas param de sair. Então a Lapa já vem numa crise há uns 2 anos, pelo menos. E isso afetou muito o nosso público, a casa e tudo mais. Então nós decidimos ali no início de 2019 que seríamos uma companhia itinerante, para a gente também conseguir chegar em públicos que não estavam chegando. E a gente começou a fazer espetáculos no Rival, que foram maravilhosos, em Botafogo, no Vizinho 123, que foram incríveis, mas a casa Buraco da Lacraia continuou funcionando como boate, que agora fechou, né? Realmente, com a pandemia, foi a pá de cal, não resistiu, o Adão precisou fechar a casa. Então a gente continua, estamos trabalhando virtualmente, né? A gente tem as nossas lives, o nosso cabaré semanal aqui no Instagram, desde o início, desde março a gente está fazendo. Tenho visto. É uma maneira da gente não perder o público de vista e também para o público enxergar a gente, ver que a gente está ali, que a gente está em ação, que a gente está se montando, que a gente está cantando, a gente está falando coisas, promovendo outros artistas. Então é isso, é uma família, é um meio de sobrevivência. Eu acho que eu não conseguiria suportar essa pandemia do jeito que foi se eu não tivesse essas pessoas comigo o tempo todo, todas as semanas, quase que todo dia, né? A gente está junto, se falando e combinando coisas e criando coisas o tempo inteiro. Eu falo como público, eu também sinto uma falta enorme, porque é o tipo de espetáculo que a gente vê, mas vai ver de novo, mas sempre com mudanças. Acho espetacular a montagem do On Ice, né? Que no final seja. Vou dar spoiler, né? São as pedrinhas de gelo que são jogadas no palco. Sabe, as pessoas ligavam para o buraco perguntando assim, mas tem pista de gelo mesmo? É na pista de gelo? E a gente deixava essa surpresa para as pessoas. Você aí falando do seu casamento, nós estamos falando de homossexualidade. Você descobriu isso muito cedo, assumiu isso muito cedo, e como é que a família italiana reagiu a isso? Erlanger, assim, é difícil, né? Porque a gente começa a entender a nossa sexualidade, né? A gente começa a formular uma identidade, alguma coisa, pelo menos no meu caso, na adolescência, né? Eu acho que isso é para a maioria das pessoas.
Mas assim, eu acho que na infância eu já tinha uma manifestação artística, na maneira de me comunicar, na minha atenção, no que eu gostava e tal, que já diziam que pessoa eu seria, entendeu? E eu sempre tive isso em família, na maioria das vezes, muito respeitado e muito preservado, que também é um privilégio, né? É, óbvio que quando eu pude verbalizar para minha família o que eu era, o que eu queria, com quem eu queria estar, quando você verbaliza isso, é meio novo para todo mundo, né? É uma situação que a gente vai ter que entender junto, né? E que a gente vai precisar, enfim, levar para o resto da vida. Mas sempre houve muito respeito, tanto no meu modo de viver, os meus amigos, mas também com relação ao Lúcio, por exemplo, que é uma pessoa que foi 150% acolhida na minha casa pela minha mãe, pelas minhas irmãs, meus tios, minha avó. Estive na minha avó outro dia, eu fui lá ver ela, assim, meio de longe, né, dar um beijinho, ver se estava tudo bem. Nona, E eu, nona. nona, pois é, e ela falou, olha, se você vier de novo aqui sem o Lúcio, você pode voltar. Que bacana. Que E bacana. na família do Lúcio a mesma coisa. Os pais do Lúcio me acolhem como família, como tem que ser, né, Erlanger? Assim, na verdade, não é um favor, não é nada disso. É como tem que ser, é como é, né? É como o amor tem que ser. Mas eu tenho total noção que essa não é uma realidade comum, né? Na maioria das famílias, os LGBTQIA+, eles são violados e violentados assim que começam a manifestar sua orientação, sua identidade. Há muita violência dentro de casa, não aceitação, não acolhimento das relações afetivas dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas sofrem violência física, são expulsas de casa e aí vão para a rua sem nenhuma estrutura emocional. O mundo é muito cruel, a sociedade é muito cruel. O Brasil é um dos países que mais comete crime, Não, violência e assassinato contra LGBTQIA+, no mundo. infelizmente é recordista. Eu fiz um Exatamente, documentário, é uma coisa exatamente. horrorosa. E tem grupos que são muito mais vulneráveis que outros, né? Eu sou um cara de pele clara, de classe média, né? Mas eu sei Mas que você chegou a sofrer? Tem muitos conhecidos meus que sofrem. Né? Você teve algum tipo de ataque público, assim, alguma coisa assim? não, eu já sofri preconceito, já estive de cara com preconceito algumas vezes, já ouvi comentários, já fui desestimulado, já fui desacreditado. Isso acontece, né? Às vezes não é a violência do preconceito, mas as sutilezas e nuances de você não ser levado a sério e não ser enxergado, né? Então, você muitas vezes é colocado numa prateleira, é rotulado, né? E aí a gente também fala de representatividade, como por tanto tempo nós fomos representados de uma forma caricatural, banalizada, ou mesmo não tivemos acesso a vagas, né, a postos, a categorias de trabalho importantes. Você sabe, você é um homem da televisão, né? Os atores, há pouco tempo, não podiam falar das suas relações, sobre quem eram, né? Não podiam viver as suas vidas, tinham que se esconder para que pudessem trabalhar. Hoje é uma coisa que a gente está conseguindo romper, né? A gente está conseguindo falar. E quanto mais gente naturaliza e fala com naturalidade sobre a sua vida, que não é abrir intimidade, não é nada disso,
mas ir para uma estreia de mão dada com o seu marido, com a sua mulher, mais a gente ganha espaço, né? Então, isso era uma forma de violência, né? A gente não ter acesso a bons papéis ou ser rotulado sempre, né? Fazer sempre o mesmo papel, ou então você estava fora. Isso também é um tipo de violência. Ela acontece em muitos níveis. Passei ileso por umas, sofri algumas, tenho noção de que não foi fácil, mas para algumas pessoas é muito mais difícil do que foi para mim, e a caminhada continua. É assim, acho que é muito não ter noção do qual é a função do ator. Eu vivenciei, não vou dizer o nome, de uma conversa com um protagonista da Globo, disse, olha só, você está chegando de mão dada com o seu namorado. Você não vai poder ser protagonista da novela, porque você faz o papel de um hétero e tal, e não esquece que o ator, ele representa. Aí eu quero fazer uma pergunta barra pesada para você, que é a história da Gilberta. Né? Que Sim. você, quer dizer, você é um ator, você pode fazer papel do que você quiser. Eu acho que foi uma patrulha meio... Você não, numa boa, você não reagiu, acho que você ficou mexido, porque eu ficaria indignado com essa patrulha. Conta a história para o pessoal. Eu fiquei muito mal na época, Erlângela. Eu montei um espetáculo chamado Gisberta. O espetáculo era uma pesquisa sobre um crime que aconteceu em 2006 com a Gisberta, uma transexual brasileira, que saiu do Brasil para sobreviver, foi para Portugal e lá ela foi assassinada. E aí esse espetáculo é sobre essa história. É uma história que me chamou a atenção porque em Portugal ela era muito conhecida, inclusive foi uma história que motivou a mudança de leis para a comunidade de lá, de Portugal, mas que aqui no Brasil ninguém falava, ninguém conhecia, e ela como brasileira, e eu aqui artista, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, vou contar essa história. E aí fiz uma pesquisa enorme junto com a família dela, que foi muito colaborativa, com um grupo de teatro, uma peça que não tinha nenhum patrocínio. Até a gente trabalhou por quase um ano nesse espetáculo. A gente conseguiu fazer no CCBB 3 meses antes, apareceu essa oportunidade, mas a gente ia estrear essa peça de qualquer maneira. E antes mesmo da estreia, um grupo de ativistas veio reivindicar que eu não poderia fazê-la, não poderia fazer esse personagem porque eu não sou uma atriz transexual. Mas a questão é que na peça eu não faço ela. Eu contava essa história. Enfim, ficou um impasse, né? Era um projeto cheio de contrapartidas e tudo mais, ficou um impasse e, infelizmente, a tática... Conheci pessoas maravilhosas, isso é importantíssimo dizer, que nessa jornada dessa peça eu conheci pessoas ativistas, pessoas desses movimentos que foram incríveis e são pessoas que estão próximas e estão na minha vida até hoje, mas todo movimento tem a sua parte mais radical. E que pensa diferente. E uma parte desses radicais usou os mecanismos das redes sociais, de fake news e, enfim, essas coisas todas, para deturpar a peça e criar um monte de história que não condizia com o trabalho que a gente estava apresentando. A gente sabe que as pessoas leem manchete, né? Leem textão e já vestem aquilo. Então a peça, por um lado, teve um alcance gigantesco, porque a gente fez em várias capitais, com casa lotada, com sessão extra. Fomos para Portugal, fizemos uma turnê em Portugal, lindíssima, um público que era o público que eu queria falar, era um público que precisava conhecer essa história, mas, por outro lado, muita mentira, muita desinformação, muita gente querendo aparecer, lançar candidatura. Enfim, aprendi muito fazendo essa peça, tenho muito orgulho desse trabalho e a consciência muito tranquila de que a gente teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. A gente chegou no politicamente correto. Eu falo
Você é o segundo que eu entrevistado na área artística. O primeiro foi o Porchat, mas vários outros concordam com ele que dá para fazer humor seguindo o politicamente correto. Eu não vou dizer qual é a minha opinião, mas assim, eu só me lembro que no Buraco da Lacraia vocês brincavam com como é que chama, meu Deus? A Kátia, a cantora cega, a amiga do Roberto Carlos. É possível fazer... Você tem que ter politicamente correto para fazer humor? Olha, Erlanger, eu acho que o politicamente correto... É porque esse termo, né, ele acabou ficando um pouco banalizado. Uhum. Mas eu acho que se a gente pensa no politicamente correto como uma bússola ética que cada artista tem que ter, eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter, né? Eu até li uma entrevista do Gregório esses dias falando que não é para ser fácil, né? Tem gente que fala, agora não pode nada, ficou difícil fazer humor. Fazer humor e fazer arte não tem que ser fácil, né? A gente precisa queimar a cabeça e achar o melhor caminho. Então, assim, eu sempre procuro não perder esse direcionamento ético no meu trabalho. E no Buraco, a gente sempre tentou ouvir isso, né? Por isso, inclusive, que eu acho que essa companhia tem tantos êxitos e é tão reconhecida, é porque a gente, mesmo quando a gente brincava com alguém ou com alguma situação e tal, era quase que ingênuo, entendeu? Não era nunca colocando a pessoa numa situação constrangedora e tal. Agora, por exemplo, você deu esse exemplo da cantora Kátia. Porque as coisas mudam muito, né? O humor muda muito. Eu sou completamente diferente do que eu era em 2012. Eu não sei se eu farei esse número hoje, sabe, Erlanger? Por nada, mas enfim, eu estou prestando atenção em outras coisas agora. Né? Eu acho que eu tenho vontade de fazer rir de uma outra maneira nesse momento. Várias coisas que eu... E é possível. O próprio Porta dos Fundos, né? Vários vídeos que foram feitos. 2013, 2012, hoje não seriam feitos. Hoje a gente precisa falar e fazer outras coisas. Sabe? Eu acho que a gente precisa desconfiar um pouco de um humorista ou de um artista que tem saudade do humor que ele fazia em 2010, sabe? Porque o mundo muda, a gente muda, né? Eu sou completamente diferente. Ainda bem, sabe, que eu tenho outra cabeça. E ainda vou mudar muito. Daqui a pouco eu posso achar, daqui a alguns anos, achar que o que eu estou falando agora com você aqui é tudo bobagem, entendeu? Oh, meu Deus, por que eu falei aquilo? Né? Eu acho que faz parte. O artista tem que ter um compromisso sempre com a metamorfose. Eu acho que é isso. Sempre mudar e ficar ligado ao que está acontecendo. Assim, uma das coisas bacanas também do Buraco é que vocês não tinham mais espaço para sátira política, né? Eu me lembro que muito antes da prisão, vocês já encerravam mandando o Cabral ir tomar no cu. Isso. A minha pergunta agora, quem que você mandaria dos políticos? Alguém escapa de tomar no cu? Quem que você mandaria preferencialmente para ir tomar no cu? Tá. Olha, Erlanger, haja tomada de cu, né? Porque tá demais, né? Tá demais, cara. Assim, hoje eu vou ter que escolher um, né? Porque são tantos. Mas hoje eu mandaria o Salles, que é o irresponsável. O que está acontecendo com o Brasil? Eu li outro de uma entrevista da Fernanda Torres, que ela falou, a cultura, a gente está aqui, a gente corre atrás, a gente vai dar um jeito. Agora, a Amazônia, o Pantanal, a gente vai chegar num ponto, estamos chegando num ponto que vai ser irreversível, né? A gente já está sentindo, né? Então, tem um cara, lê que o cara não vai lá, não vai na Amazônia, passa 4 dias da semana em São Paulo, que vai para clube de tiro, enquanto a gente está numa situação completamente emergencial. É realmente para mandar, para tudo que tem direito. Eu sempre digo que o problema de mandar tomar no cu que vai, às vezes, gosta, né? Não, é ótimo, inclusive. Eu recomendo. Eu acho que o problema dessas pessoas, não sei se é a falta dele, entendeu? Eu não sei o que é,
sabe? Mas eu acho que é caráter mesmo, sabe? Eu acho que, infelizmente, muita gente mau caráter achou espaço para entrar onde não deve e a gente está aqui sofrendo as consequências disso. No Bento, eu sempre acho uma coisa inacreditável. Ninguém tem obrigação de ser assim, como você trafega da comédia e vai para o drama ou teatro cabeça. Eu vou falar de um teatro que eu acho do cacete. Eu vi todas, praticamente, as peças da companhia Armazém do Teatro. Assim, eles são também uma espécie de assim como tem um buraco, eles são um clube meio fechado. Como é que você entrou nesse clube? Rapaz, eu não sei. Eu não sei porque a Armazém é uma referência para atores da minha geração. Formou um público gigantesco, né? Uma companhia reconhecida no mundo inteiro. E sempre eu me formei na Cal, na época que eu era da minha companhia, lá na adolescência, eu ia assistir o Armazém e meu sonho era. Eu nem falava com eles, porque eu me sentia tão pequenininho perto deles que eu não tinha coragem de falar com eles. Eu assistia e saía correndo. E aí, enfim, a Simone acabou indo fazer o buraco, né? Entrou na nossa É companhia, verdade. buraco. Simone era do Armazém. Então, criou-se ali uma ponte, né? Uma relação amistosa entre as duas companhias. Enfim, nessa situação de pandemia, um dia Patrícia Selok me chama para fazer. Detalhe, ela não faz televisão. Eu considero que tá vou botar assim, entre as 10 melhores atrizes brasileiras. Como não faz televisão, ela é uma coisa inacreditável. Ela é inacreditável. Deveria fazer televisão. Produtores de elenco. Chamem Patrícia Selok para dar um baile em qualquer projeto. Ela tem uma participação no filme Verônica, não é? Verônica, é uma coisa. Mas vamos lá. Aí você chegou lá para o Paulo te chamou, como é que foi? Foi isso. Eu estava aqui, né, junto com o Buraco, no início da pandemia, e aí Patrícia e Paulo me convidaram. A gente vai fazer um projeto experimental, online, pelo Zoom, com participação do público. E estamos chamando. Parece loucura, mas tem método. Parece loucura, mas há método. Estamos chamando alguns atores que a gente gosta muito para participarem disso. Eu topei na hora, Erlanja. Eu não sabia nem se eu tinha agenda, se eu podia, se eu não podia. Topei na hora. E era a partir de um estudo de personagem de Shakespeare, que eu adoro, sabe? Então, aquilo, assim, não só para o ator Lobianco, mas para a saúde mental dessa pessoa aqui, de estar ali com aquele grupo, estudando Shakespeare, lendo com regularidade, aquilo me salvou, assim, de uma tragédia, sabe? Aqui na minha pandemia, no meio dessa pandemia. E aí estamos, desde julho, apresentando esse espetáculo com participação do público, completamente interativo, uma linguagem completamente nova, como eles sempre fazem, né, no teatro. Eles são sempre muito inovadores e conseguiram trazer isso também agora para essa linguagem de teatro virtual que a gente está experimentando. Eu achei interessante porque eu vejo muita gente transmitindo teatro online. Ele fez um modelo para a internet. É quase um game. É um troço muito bacana. Assim, uma pergunta meio... Tanto faz para você? Você se sente mais à vontade no drama, mais na comédia? Ou a história é brincar com tudo? Eu gosto de tudo, porque eu acho que está tudo muito ali, embora as pessoas temem separar, né? Eu acho que está tudo muito junto. Eu adoro tragicomédia, sabe? Eu adoro personagens tragicômicos. Essa é a minha praia. Eu fico muito à vontade fazendo humor, gosto muito de fazer humor. Acho que tem uma mágica no momento que eu estou fazendo alguma coisa de humor e com o público funciona. E o drama eu tenho que acessar coisas muito internas e muito difíceis para fazer, mas é super desafiador. Sempre que eu tive que fazer foi maravilhoso. São grandes momentos que eu me lembro. Quando eu consigo juntar as duas coisas, é o céu. Para mim é o que eu gosto, é a minha onda, é a minha praia. São poucos projetos que conseguem
poucos personagens que trazem essa característica, né? A tendência, muitas vezes, é separar. Não, aqui é riso, aqui é choro. Mas quando junta, é demais. É o que Mas eu estou procurando. em teatro você não tinha feito, só tinha feito comédia. É a sua primeira experiência em teatro, sabe como é que eu vou chamar? Teatro cabeça? Eu falo Não, cabeça, mas, eu acho que não teve uma montagem deles que eu não tenha visto duas vezes. Eles não erram, é impressionante. é engraçado, Erland, porque na minha trajetória de teatro, no início eu fazia de tudo. Já fiz tragédia, fiz musical, fiz Nelson Rodrigues, fiz peça grega e tal. Mas eu acabei, dos 20 e poucos anos, enfim, em diante, eu acabei sendo muito acolhido pelo humor, porque o humor é muito agregador. As pessoas que fazem humor, os grupos de humor, os comediantes, os humoristas, são muito agregadores. E na época da Pindaíba, entendeu? Onde tinha um palco, tinha um amigo que chamava, pô, vem aqui, faz seu número aqui, faz com a gente, monta um negócio. Pô, eu precisava trabalhar, a gente ia, e um ia acolhendo o outro, né? E aí uma geração foi chegando, um foi levando o outro. Eu vim no Porta dos Fundos, que era um grupo de pessoas que já se conhecia do teatro, e a partir dali a gente começou a fazer tudo. Mas eu, na verdade, eu fiz muito mais teatro alternativo do que comédia, porque, enfim, era o projeto que tinha para fazer, entendeu? Então, onde estava precisando de um ator que quisesse trabalhar, eu ia, sabe? E foi incrível, porque aí eu acho também que cria um repertório, até para o humor, que é muito interessante. Isso que se fala que é mais difícil fazer rir do que fazer chorar, você concorda com isso? Olha, eu concordo no sentido de que o riso é físico, né? Então, se você faz uma piada, faz uma cena engraçada, e que você não escuta o riso e não vê as pessoas se mexendo, você sabe que aquilo não está funcionando, não está dando certo. Se é um drama, às vezes a pessoa pode estar acabada por dentro e ela está Não lá é. quietinha. E às vezes ela não está sendo nem um pouco afetada por aquilo que você está falando, está pensando no que ela vai jantar e ela também está quietinha, entendeu? Você não vai saber nunca, né? Então, o humor ele é na sua cara, né? Assim, você vê na hora se aquilo tem retorno. É implacável, né? Então, nesse sentido, eu acho sim que é mais difícil. Se a plateia não responde, se a plateia está fria, é uma furada. Mas assim, eu me lembro que, já estou me comentando, você faz a mesma montagem lá no buraco da lacraia. As pessoas nem sempre riem, riem em situações diferentes, né? Não funciona sempre a mesma. Quando vocês acham que, às vezes, não ri quando você acha que é para rir, e ri quando acha que era para rir, sei lá. É muito variável isso, porque às vezes muda de cidade para cidade. Tem cidade que ri de uma coisa e a outra não ri de outra. Às vezes, se está um dia chuvoso, a plateia ri menos do que um dia que está ensolarado e que está quente, está calor. Às vezes, você vai. Isso acontece muito comigo. Eu estou super descansado, tive folga, vou fazer a peça super bem, a voz no lugar e não rola. E às vezes eu estou super cansado, gravei o dia todo, dormi mal, fui pro teatro, acho que não vou conseguir. E aí você tira uma força, não sei de onde, que a plateia vem junto numa energia louca. Então, assim, é muito imprevisível, né? É muito uma química ali daquele momento com aquela plateia. E o mesmo espetáculo pode acontecer de forma completamente diferente, em situações diferentes. Eu sei como é que você entrou no buraco, como é que você entrou na porta. Bom, eu já conhecia o Fábio Porchat e o Ian SBF, diretor do Porta, do teatro. A gente já tinha feito uns projetos experimentais e tal, sem grana, aquela coisa toda. Enfim, cada um seguiu sua vida, trabalhando, fazendo coisas e tal. Um belo dia, sei lá, 10 anos depois, eu abro meu Facebook e tem uma mensagem do Ian. Isso em 2012. Falou, Bianco, sei que a gente está começando aqui um projeto de humor para a internet. Pô, você não queria conhecer a sua cara, a gente está montando o elenco.
pensei assim, pô, olha lá, mais um projeto sem grana, mais um projeto, não vai dar em nada, experimental. Mas vamos lá, pensei até em não ir encontrar ele, dar uma desculpa, mas falei, não, vamos lá, vamos ver. Ainda Aí, bem, né? ainda bem, ainda bem. Aí era um escritóriozinho no centro, ali na Rua da Assembleia. Ele falou, não, vou te mostrar, depois a gente conversa, porque já tinha umas coisas gravadas. E aí eu tive um impacto que eu acho que o Brasil inteiro teve um pouco depois. Eu achei aquilo sensacional. Eu não sei se as pessoas aqui lembram, mas era realmente um tipo de humor que não se fazia, né? O nosso humor estava realmente desacelerado, né? Aquele humor ainda do perucão, do bordão e não sei o quê. E eu falei, caraca, eu quero fazer isso. Eu saí do computador e falei, cara, olha só, agora você vai ter que me botar isso nesse negócio de qualquer jeito. Eu não aceito sair daqui sem fazer parte disso. E aí, na semana seguinte, eu já estava gravando o primeiro vídeo. E aí, um mês depois, estreou o primeiro programa do Porta. No início era um formato diferente. Ninguém calculava que ia ser aquilo, né? Que ia ser aquela explosão, que foi em tão pouco tempo. E mudou minha vida. Realmente mudou minha vida de um monte de gente que participou. Já que você citou o Fábio, eu vou citar o Fábio, que é o troço que ele falou que eu fiquei muito chocado aos 65 anos, fui até conferir depois, que ele fala que os gêneros de humor são datados. Aí eu falei, não, mas o humor de rir até hoje do Chico Anísio. Aí ele disse, não, você ri porque você lembra da experiência que você tem. Você acha que vai chegar uma hora que eu acho que o Porta dos Fundos é inesgotável porque é quase uma crônica. É assim, você acha também que vai chegar uma hora que vai nichar essa proposta? Eu acho que a gente não está livre disso, Erlângea, porque o mundo muda muito rápido, né? Eu já vejo coisas, eu vejo memes hoje, que eu vejo um monte de gente, eu vejo um monte de gente rindo, e eu não entendo por que as pessoas estão rindo, sabe? Mas tem um humor ali novo que as pessoas, muito jovens, reconhecem e eu não estou enxergando, sabe? Humor muda, faz parte. E eu concordo com ele. Eu acho que a gente ri do Chico Anísio porque a gente guardou esse humor e Memória esse afetiva. riso num lugar afetivo, numa memória afetiva. Eu, por exemplo, quando falo de Chico Anísio, eu lembro imediatamente que eu assistia o programa do Chico Anísio com meu avô e a gente morria de rir junto. Então eu vou rir por isso, sabe? Da Por lembrança. essa memória, essa lembrança, porque é um artista genial, óbvio, né? Um dos maiores artistas que a gente já teve, mas ninguém está livre disso. O humor realmente muda, assim como várias coisas mudam, né? As linguagens mudam, a linguagem de interpretação muda. Você pega um filme, sei lá, dos anos 70, 60, você acha estranho, é curioso o jeito que as pessoas falam o texto. É diferente de como a gente fala agora, né? E a tendência é essa, mudar. Que bom, né? Que bom mudar. Eu acho isso grandioso. Bom, eu continuo na minha posição de que tem claro, Chaplin, eu acho que eu vejo que eu achava, meu pai, minha avó achava graça, meu pai achava graça, eu acho graça, e meus filhos, pelo menos eles fingem que acham graça, né? Deve ser porque é bom achar graça do Chaplin. Próximos projetos, o que você tem na cabeça? É pós-pandemia? Você já tem coisa para tocar? Parece loucura, mas a método ele vai parar agora, né? Bom, a gente está fazendo últimas semanas do Parece Loucura, mas a método. Eu A recomendo gente que deve todo mundo seguir veja, porque é espetacular. Vejam. Aliás, vou ter que falar o seguinte: obviamente, eu fiquei votando sempre para você ficar, né? Eu fiquei primeiro porque a Patrícia Selon que caiu logo de saída, né? Aí eu liguei para o Paulo, falei que as pessoas estão votando, né? Eles nunca coincidiu o resultado, né? Não coincide o É, resultado. não, ali acontece de tudo. Assim, teve um dia, a gente fez duas Explica para o apresentações. pessoal que não conhece como é que Porque é o funciona. seguinte, o que a gente faz lá são 9 jogadores, cada um é um personagem de Shakespeare. E aí tem um mestre de cerimônias que sorteia duelos entre esses personagens, cada um com um texto.
É um duelo de textos de personagens de Shakespeare, de toda a obra de Shakespeare. E o público vota quem deve ser eliminado. E aí, como muito mal comparando um Big Brother, tem um que chega na final graças ao voto do público. Já aconteceu, Erlanger, por exemplo, no mesmo dia a gente fez 2 sessões num dia. Na primeira, eu ganhei. Eu fui o vitorioso da apresentação. Na segunda, eu fui o primeiro eliminado. Eu não fiz nada diferente, entendeu? Mas é a química da coisa. É como eu falei aqui, né? A gente conversou. É o público daquele momento, aquela configuração de pessoas. No início, a gente ficou apavorado. A gente falou, caramba, se eu for eliminado todo dia, eu vou me matar, né? Porque... Mas eu fico pensando, você tem que ter todos os textos na hipótese de você ir até o final, não é isso? Sim, sim. Nós uma loucura, temos... porque você tem que estudar, ter toda a peça na cabeça, sabendo que você pode cair na segunda, na primeira. Os textos são como nossas armas, né? Os textos são o que a gente vai... Dependendo de quem a gente cai, a gente usa um texto mais dramático, mais forte, Você mais pode cômico. escolher o texto? A gente escolhe. Tá. Porque tem às vezes eu caio com a Kelsey Card, que é excelente atriz. E ela faz um texto que é super cômico. Aí eu pego o meu cômico também e vou duelar com ela nessa, entendeu? Ou então caio com a Patrícia Selon, que é super dramática. Aí eu carrego no meu segundo texto, que tem um momento mais dramático. Então a gente vai articulando ali com que texto a gente joga. Agora, é isso. Assim, a gente está sábado e domingo pelo Zoom. No meu perfil tem lá o linkzinho para comprar ingresso. Você contribui com quanto você pode, quanto você quiser. Sábado, às 20 horas e domingo, às 18 horas. Só até o fim do mês, últimas semanas, é imperdível, gente. Eu sou suspeito, mas não, é muito legal. É imperdível. Até, justamente por esse formato, dá para você, inclusive, ver mais de uma vez, porque nunca ele se repete. Tem gente viciada. Tem gente igual Street Fighter. Vê, toda a apresentação está lá. Mas, assim, projetos seus pessoais, mesmo com essa pandemia, você está pensando em fazer o quê? Olha, eu estou no ar agora com o Diário de um Confinado, segunda temporada, do Bruno. Tá na Globoplay, tá super legal, assistam, foi mó barato fazer. Buraco Show, a gente está toda sexta-feira fazendo o cabaré online, sexta às 22 horas no @Buraco Show. E eu estou lançando agora o meu filme, que eu falei aqui, o Carlinhos e Carlão. Saiu ontem o trailer, o primeiro trailer. A gente fez uma apresentação desse filme no Festival do Rio, em dezembro. Foi sensacional, Erlanger. Odeon lotado. Foi uma das sessões mais cheias do festival. E vamos lançar agora. Não tenho a data exata ainda, mas vai ser em novembro, no Amazon Prime. E estou feliz demais, porque é um filmaço. Todo mundo tem que ver esse filme. E é isso. É isso. Por enquanto, é isso. Não está dando para fazer planos a longo prazo, né? Tá tudo estranho, porque ninguém sabe quando vai reabrir, quando vai ter vacina, quando vai normalizar, como é que é o novo normal. Então, eu estou jogando minhas garrinhas para perto ainda. Não vale a vacina. Eu pergunto sempre, a gente está quase encerrando, qual é o teu sonho? Pode ser um sonho pessoal, um sonho coletivo, mas o que é uma coisa que você deseja muito que aconteça? Que eu desejo muito? Cara, Nossa, é tanta coisa. Eu desejo, nesse momento, Erlanger, que a gente acorde desse pesadelo negacionista, esse pesadelo da negação do conhecimento, a negação da ciência, a negação das artes, a negação do bom senso. Esse é um sonho, assim, que um dia a gente acorde disso, sabe? Que a gente volte a ser um país festivo, alegre, cheio de possibilidades, olhando para as diferenças, respeitando as diferenças.
Acho que esse é o meu grande sonho nesse momento. Eu acho que... E acho que um dia vai acontecer. Vai demorar, mas vai acontecer. Vou pegar carona nesse sonho, que acho que é de muita gente também. Tem a história de que quem sonha junto acaba... Muita gente sonhando junto Eu acho que tem muita realidade. gente sonhando junto. Mas você é um esperançoso por necessidade ou tem esperança que isso aconteça? Eu acho, Erlanger, assim, é uma coisa que eu Deixa eu gosto te de interromper. Você dizer. vê o índice de aprovação do Bolsonaro, é uma coisa assustadora depois do... Mas é porque eu acho que a gente tinha que passar por isso, né? Eu acho que a gente adiou debates e enfrentamentos durante muito tempo. E esse pensamento que é o pensamento negacionista, ele foi crescendo, né? Durante muito tempo a gente achou que falar de política era chato. Ai, não vou falar de política não, não sei o que é isso. Isso aí foi se criando, né? Então a gente vai precisar viver isso, passar por isso, vencer isso para ser um lugar, um país melhor. Infelizmente, os meus inimigos estão no poder, né? Mas eu acho também que assim o tempo ele sempre olha para frente, sabe? Eu acho que a gente dá 2 passos para trás, mas dá 3 para frente, né? Com relação, por exemplo, aos direitos da comunidade LGBTQIA+, há 50 anos a gente nem era uma comunidade, entendeu? Em alguns lugares do mundo era crime, as pessoas eram presas, não havia direito civil nenhum, né? O reconhecimento do casamento civil, por exemplo, é super recente, sabe? Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para avançar, mas a gente precisa reconhecer que nesses 50 anos muita coisa aconteceu. Então, assim, o tempo está olhando para frente. E tem gente que puxa ele para trás e quer retroceder, mas uma hora ele passa por cima. Eu realmente acredito nisso. E não é papo de otimista, não, sabe? Eu acho que é assim mesmo. Acho que é uma lei do universo e eu acredito nisso. Eu sou bem realista, para falar a verdade, mas eu realmente acredito que vai passar. Eu compartilho dessa sua... E para encerrar, eu compartilho essa tua torcida, a sua análise. Para encerrar, na verdade, eu acho até que é uma coisa para mim que eu estou precisando ouvir, que a gente até já combinou, a sua mensagem de despedida. Estou precisando ouvir, só falta cerveja. Aliás, a cerveja lá era geladíssima, né? É um negócio espetacular. Geladíssima. Vamos lá, sua mensagem de despedida. Ó, então essa mensagem de despedida é especial para quem está aqui essa noite. Público do Buraco Show, do Buraco da Lacraia, que está sempre comigo, sempre com o nosso grupo. E, Erlanger, especialmente, de verdade, para você e para sua família, estar ali naquelas noites com vocês, tantas noites que a gente compartilhou ali, é uma coisa que faz parte da nossa memória, da nossa construção e dava sentido ao nosso trabalho. E vamos retomar. E ver as famílias ali, sabe? Isso para a gente era sensacional. Então, ó, o show é seu, vem me ouvir. No buraco, karaokê, pode beber, pode curtir. O musical eu faço aqui. É o Buraco Show, Cabaré Online. Agora é online. É o Buraco Show, Cabaré Online. Sai desse dark room, pode vir um por um. Lava a mão e me ama aqui. Oh, 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 oh. Refrão. Entra no meu buraco. Entra que tem bebida. A vida do artista dura. Eu não pago minhas dívidas. Eu recebo minhas entidades. Minha bomba gira e nesse palco eu serei maior.
Bate palma pra mim. Obrigado, Bian. Obrigado, querido. Espero logo voltar a entrar no seu buraco. Combinadíssimo. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.